Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nesse vídeo nós vamos trazer mais um exercício cujas ideias da resolução podem te ajudar a resolver questões do exame de qualificação do Profimate. Então, basicamente essa é a ideia. E qual é o exercício que nós vamos resolver? Nós vamos provar que se você pegar um número k e elevar ele à quinta potência, então o número k e esse número elevado à quinta potência tem o mesmo algarismo das unidades. Tá certo? Basicamente é isso que nós vamos fazer nesse exercício. Beleza? Vamos lá então? Então vamos lá. Se você sabe quem é o seu número k, você sabe quem é ele, então você pode utilizar a congruência para descobrir quem é o algarismo das unidades dele, manipular essa congruência por meio de potências, até você encontrar o algarismo das unidades do k elevado a 5. Aqui a questão é que você não sabe quem é o seu número k. Você só sabe que ele é um número. Ele é um número inteiro. Então, como que você vai fazer, ou o que você tem que fazer para mostrar que o k e o k à quinta têm o mesmo algarismo das unidades? Você precisa provar que a diferença deles é um múltiplo de 10. Se você mostrar que a diferença de k e k elevado à quinta, se a diferença dos dois for um múltiplo de 10, significa o quê? Que o algarismo das unidades é o mesmo. E por que o algarismo das unidades vai ser o mesmo? Porque não sei se você percebeu que se todo número, ele é escrito como um múltiplo de 10, mais um resto. Esse resto, ele varia de 0 a 9. Ou seja, esse resto é exatamente o algarismo das unidades desse número. Tá? Então, por isso, o que nós vamos mostrar? Que a diferença, k elevado à quinta menos k, é um múltiplo de 10. Nós vamos utilizar o fato do 2 e do 5 serem primos entre si, eles são primos entre si, e o produto dá 10. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar que o 2 divide k elevado à quinta menos k, e que o 5 divide k elevado à quinta menos k. Se nós mostrarmos que esses dois números dividem o k à quinta menos k, o produto dividirá. Por que o produto dividirá? Porque o 2 e o 5 são primos entre si. De novo a ideia que nós utilizamos no vídeo anterior. Tá? Então, essa ideia, por que eu estou batendo nela? É porque ela é importante. Essa propriedade ela é muito importante. Ela vale tanto para congruências quanto para divisibilidade. Tá? Então, vamos mostrar isso. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos mostrar que o 2 divide k elevado à quinta menos 1. E nós vamos utilizar nós vamos fatorar o k elevado à quinta menos k. Aliás, essa ideia de fatoração, eu não sei muito bem o porquê, mas os avaliadores do exame de qualificação, eles gostam de saber se você sabe fatorar as coisas. Não sei porquê, mas eu já vi vários exercícios desse tipo. Então vamos lá. Primeiro, observe que o k elevado à quinta menos k, você pode colocar o k em evidência e você pode escrever essa diferença assim. K que multiplica k à quarta menos 1. Aqui entra uma nova fatoração. Essa, leve ela para o exame de qualificação. Aqui você tem a diferença de dois quadrados. Você tem k elevado à quarta e você tem 1. São dois quadrados. O k elevado à quarta é k quadrado ao quadrado. E o 1 é 1 ao quadrado. Então, esta diferença aqui, você pode escrever assim, ó, k ao quadrado menos 1, que multiplica k quadrado mais 1. De novo, aqui você tem uma diferença de dois quadrados. Então, você pode quebrar ela de novo. Como que você vai quebrar ela? K menos 1, que multiplica k mais 1. Então, fica assim. Eu peguei esta parte e quebrei ela como k mais 1 e k menos 1. Aí você faz uma observação que nós já fizemos no vídeo anterior. Você tem aqui, nesse produto de 4 fatores, 2 são consecutivos. O k e o k mais 1 são números consecutivos. Como eles são consecutivos,
Então, um deles é um número par. E quando você faz o produto desses dois, você tem duas vezes alguém. Você continua tendo um número par. Vezes esse trambolho aqui, que eu não sei quanto que é. Mas não importa. Como é produto, este K a quinta menos K, ele é um múltiplo de 2. Então, o 2 divide essa diferença. Percebeu? Essas manipulações algébricas, essas fatorações, eu vou repetir, os avaliadores lá do exame de qualificação, eles gostam. Tem alguns exercícios em que as soluções passam por isso. E não é fácil de se ver essas coisas. Não estou dizendo que isso é fácil de ver. Fácil de você saber que você tem que usar isso. Mas você tem que pensar, sempre que você vê uma diferença de quadrados, pelo menos isso você tem que pensar. Não quer dizer que você vai usar, mas você tem que pensar na possibilidade de usar. Beleza? Muito bem. Então, o 2 divide K a quinta menos K, e agora nós temos que mostrar, então, que o 5 divide essa diferença. E como é que nós vamos mostrar isso? Para isso, nós vamos invocar o teorema de Fermat. Ora, o 5, ele é um número primo, e K é um inteiro qualquer. O que diz o teorema de Fermat? Não o pequeno teorema de Fermat, o teorema de Fermat. O teorema de Fermat fala, nesse caso, como o 5 é um primo, então K elevado ao primo é congruente a K módulo esse primo. Ou seja, K elevado à quinta é congruente a K módulo 5. E isso é equivalente a dizer que o 5 divide K elevado à quinta menos K. Como o 2 e o 5 dividem K elevado à quinta menos K, então o produto, que no caso é 10, vai dividir o K elevado à quinta menos K. E era exatamente isso que nós queríamos provar. Como essa diferença é um múltiplo de 10, significa que o algarismo das unidades desses dois números é exatamente o mesmo. Beleza? Bom, observa, um vídeo super curto, né? 7 minutos apenas. E observe o tanto de ideias desse exercício. Não o exercício em si. O exercício em si, depois que você vê ele resolvido, ele fica fácil. Você fala assim, nossa, que solução fácil. Mas para você ter as ideias todas, isso é que é a parte difícil. Então, por exemplo, você pensar aqui, olha, para eu mostrar que esses dois números têm o mesmo algarismo das unidades, olha o que você tem que pensar. Você tem que pensar, olha, eu vou mostrar que a diferença é um múltiplo de 10. Pensar isso não é fácil. Depois que você pensou, a coisa fica um pouco mais suave. Mas até você ter essa ideia, isso pode te levar um tempo. Você pode ficar pensando em outras coisas, até pensar a coisa certa na hora certa. Tá? Depois outra. Essa ideia de, vou mostrar que o 10 divide a diferença, vou mostrar que o 2 e o 5 dividem simultaneamente, essa é uma ideia que você tem que carregar com você. Eu já bati nessa tecla várias vezes. Isso é muito importante, tanto na divisibilidade quanto na congruência. Nos dois casos. Tá? E depois a fatoração. Fatorar o K quinta menos K, como esse produto desses 4 números aqui, K mais 1, K menos 1 e K quadrado mais 1, isso já não é tão trivial assim. Olhar e ver que você tem dois números consecutivos, essa é a chave. E como você tem dois números consecutivos, um deles tem que ser par. Esse produto vai dar um número par também. Então, o 2 divide essa diferença. E depois pensar no teorema de Fermat. Pensar no teorema de Fermat. Aí sim, o 5 é primo, né? Como o 5 é primo, então, e você quer mostrar que 5 divide uma diferença, quer mostrar que um número é congruente a outro, módulo 5, e 5 é primo, então você pensa no teorema de Fermat. Mas todas essas ideias, então você tem várias ideias isoladas, e quando você junta elas, junto na obra. Então, apesar da resolução ela ser, eu vou chamar ela de fácil, entre aspas, né? Depois que você vê pronto, você pensar todas essas coisas pode não ser uma tarefa simples. Então, por isso que você precisa treinar muito para o exame de qualificação. Por isso que você precisa resolver vários exercícios. Por quê? Porque você vai tendo ideia. E não basta só ver exercícios resolvidos.
Você precisa você mesmo pensar. Pensa durante o dia. Põe o exercício na sua cabeça e vai pensando ele durante o dia. Esse pensamento, essas ligações neurais que você vai fazendo ao resolver exercícios, isso vai te ajudar a resolver questões lá no exame de qualificação. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.